Capítulo 136, 32. Artigos definidos e indefinidos em inglês. Uso do artigo indefinido em inglês. Uma das primeiras coisas que aprendemos ao iniciar nossos estudos na língua inglesa é a utilização dos artigos definidos e indefinidos. Neste texto, vamos nos concentrar especificamente no uso do artigo indefinido em inglês. Os artigos indefinidos em inglês são an, que correspondem a um ou uma em português. Eles são usados para se referir a algo pela primeira vez ou para falar de algo que não é específico. A escolha entre a e an é determinada pelo som que segue o artigo. O artigo an é usado antes de palavras que começam com um som de vogal. Isso não significa necessariamente que a palavra começa com uma letra de vogal, mas sim que o som inicial da palavra é uma vogal. Por exemplo, usamos an antes de hour, uma hora, porque hour começa com um som de vogal, a letra H é muda neste caso. Veja alguns exemplos. An apple, uma maçã. An elephant, um elefante. An umbrella, um guarda-chuva. An hour, uma hora. An honest person, uma pessoa honesta. Observe que nos exemplos acima, todas as palavras que seguem an começam com um som de vogal. Isso inclui honest, onde o H é mudo e o som que se segue é uma vogal. Além disso, an é usado antes de palavras que começam com um som de H mudo. Por exemplo, an hour, an honor. No entanto, se o H for pronunciado, usamos a, como em a house, a history book. É importante notar que a escolha entre a e an é baseada no som, não na ortografia. Por exemplo, usamos an antes de apóstrofo FBI porque apóstrofo FBI é pronunciado começando com um som de vogal, F. Da mesma forma, usamos a antes de university porque university é pronunciado começando com um som de consoante, JU. Além disso, an é usado antes de palavras singulares e não pode ser usado antes de palavras plurais ou antes de palavras que não são contáveis. Por exemplo, você diria an apple, mas não an apples. Da mesma forma, você diria an advice, mas não an advices. Em resumo, o artigo indefinido an é usado antes de palavras que começam com um som de vogal, incluindo palavras que começam com um H mudo. É usado para se referir a algo pela primeira vez ou para falar de algo que não é específico. É uma parte importante da gramática inglesa e, embora possa parecer complicado no início, com prática e exposição ao idioma, se tornará natural. Por fim, lembre-se de que a aprendizagem de um idioma é um processo gradual. Não se desanime se você cometer erros ou se esquecer de usar an de vez em quando. O importante é continuar praticando e se expor ao idioma o máximo possível. Com o tempo, você se tornará mais confortável e confiante em seu uso do inglês.